A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, aleluia! Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, louvado seja o nome do Senhor. Continuando o assunto batalhas espirituais, talvez alguém possa dizer ou pensar, mas esta expressão não existe na Bíblia, batalha espiritual. Bom, é certo que não existe este termo batalha espiritual na Bíblia. Mas na Bíblia nós vemos libertações, curas, milagres na natureza, eventos como aquele temporal que se levantou no barco, e os discípulos no barco temerosos, Jesus veio sobre as ondas, tentação, provação, guerras, isso tudo tem na Bíblia. E nós sabemos que muitas dessas coisas têm relação com as trevas. E desde o momento que você queira expulsar um demônio, você enfrenta uma batalha espiritual. Desde o momento que você quiser expulsar um espírito de enfermidade, você entra em uma guerra espiritual. Desde o momento que você sofre uma tentação muito forte, ainda que a Bíblia diz que não vai vir sobre nós tentação além das nossas forças, mas exige conhecimento a respeito disso, para que você resista pela fé, não é verdade? Então nós vemos que em muitos desses casos há uma batalha espiritual e muitos desconhecem este negócio. Bom, qual é a realidade das batalhas espirituais? Uma guerra espiritual para fazer o homem não seguir os padrões de Deus. É neste ponto que eu quero chegar. Satanás não quer que o homem siga nos padrões de Deus, no padrão bíblico da palavra. Aquilo que o Senhor determinou para o homem, como o homem deverá viver para agradar a Ele, para servir a Ele. Então Satanás se levanta contra você para que você não viva de modo digno que agrade a Deus. Bom, a Bíblia está cheia de batalhas espirituais. E a primeira batalha espiritual se deu lá no Éden. Não é isso? Quando Deus determinou, quando Deus deu uma ordem para Adão e Eva. E você está lembrado qual foi a ordem que Deus deu, não foi? Né? Então lá em Gênesis capítulo 2, nós vemos: de toda a árvore do jardim comerás livremente. De toda a árvore. Deus não privou de mais do que um. Mas ele disse toda a árvore. Mas somente uma ele disse: não come dessa. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Foi a ordem de Deus para Adão e Eva, correto? Bom, e ali eles estavam vivendo. A Bíblia não diz quanto tempo ficaram lá, mas isso chamou a atenção de Satanás. O Éden, ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Tinha guardiões. Mas um dia
Satanás deu um jeitinho de entrar lá. Com permissão de Deus. Deus diz: agora eu vou testar os meus filhos no Éden, para ver se eles obedecem a minha ordem, para ver se eles seguem o meu padrão. Bom, se não existisse Satanás, Deus não teria dado esta ordem: desta árvore aqui, do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer. Mas como existia Satanás e Adão bem sabia o que tem do outro lado, Deus conversava com Adão. E não foi surpresa quando a serpente se aproximou de Eva, e Eva estava próxima à árvore do conhecimento do bem e do mal, e ela não se surpreendeu com a serpente falando com ela. A Bíblia não diz. E Eva levou um susto, e Eva disse: ué, como é que pode um animal falar? Não é? Aí nós vemos o que o diabo falou com Eva. O diabo, o que ele falou com Eva? Certamente não morrereis, lá no capítulo 3. Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Qual o interesse de Eva querer ter os olhos abertos para conhecer o bem e o mal, ser semelhante como Deus? Houve uma curiosidade? Satanás atiçou a curiosidade de Eva? Nada! Isso significa que ele não quer que vocês sejam igual a ele. Agora, o que a mulher falou? Vendo a mulher que a árvore era boa, árvore boa para comer, e agradável aos olhos, boa para comer, o alimento era bom, agradável aos olhos quer dizer uma bela fruta, árvore desejável para dar entendimento. Quer dizer que eles eram burros? Tinha alguma coisa que Deus privou eles de saber? Sim, Deus não queria que eles soubessem a respeito do mal que tinha lá fora, no Éden. Fica uma incógnita. Tomou do seu fruto e comeu, e deu a seu marido, e ele comeu com ela. Tá aí. Eles deixaram de seguir o padrão de Deus. Satanás foi e tirou eles do padrão de Deus. O padrão de Deus era que eles não conhecessem a respeito do mal e não desejassem o mal. Não é? Mas não é isso que acontece com muitos crentes? Crente criado na igreja, deseja conhecer o mundo. Não é? Os pais têm que educar os seus filhos. Ensinar o seu filho no caminho que deve andar, até que quando ele envelhecer, não se desviará dele. Então, os pais têm que trazer o conhecimento das coisas de Deus para os seus filhos, educar os seus filhos na fé cristã. Porque o mal está lá fora. Dentro de casa os filhos não vão fazer nenhum mal, mas quando sai, não é? Então os pais têm que ensinar. Aí começa uma guerra espiritual. Satanás querendo destruir a natureza que Deus criou. O primor da natureza, da criação, o homem. Então Satanás sempre quer destruir o que Deus fez. Bem que Jesus disse: vigiai e orai. Não é? Jesus, quando disse para os seus discípulos, vigiai e orai, ele disse o quê? Para que não entreis
em tentação. O que é tentação? Guerra espiritual. No vídeo anterior você viu o que eu falei, que Satanás, o demônio que se apresentou para mim na madrugada, ele me disse duas coisas relacionado à batalha espiritual. Então ele disse assim: vou te pegar. E eu já estou avisado, ele disse que vai me pegar. Então eu sei muito bem o que eu faço para que ele não me pegue. Adão e Eva só tinham que não comer o fruto. Mas veio Satanás, atiçou o desejo de Eva, e ela comeu do fruto e deu seu marido. E depois, quando Deus vai inquirir o marido, que era o cabeça, já foi a mulher que o Senhor me deu. Isso foi resposta para Deus? Né? Mas olha o que Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando Jesus diz, o espírito está pronto para resistir toda hora que você usar dele, mas a carne é fraca. Então, não dê ocasião à carne, não confie na carne, ela é fraca. Ela não vai conseguir vencer. Entende? Louvado seja o nome do Senhor. Partindo deste assunto, a carne é fraca. Vamos voltar para Davi. Davi tinha sido repreendido pelo profeta Natã por causa do problema Betseba e Urias. Davi adulterou e cometeu um homicídio. E Deus disse para Davi através do profeta Natã: a espada do Senhor não vai sair da sua casa. Não é? Nós vemos que Betseba teve um filho, morreu, e o segundo filho Deus deixou viver, e diz a palavra de Deus que Deus amou o segundo filho, Salomão, filho de Betseba. Mas Davi tinha outras mulheres e tinha outros filhos. E Davi tinha um filho com o nome Aminon. Está lá no capítulo 13 de 2 Samuel. Olha o que aconteceu dentro da casa do rei. E aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, o fruto é o quê? Bom de se ver. Não é isso? A irmã de Absalão, o outro filho de Davi com outra mulher, a irmã dele era formosa. E o outro irmão, filho de outra mulher com Davi, ambos irmãos por parte de pai, ela irmã por parte de pai, cujo nome era Tamar, irmã de Absalão, irmã por parte de pai, Davi, de Aminon. Aminon, filho de Davi, amou-a. Olha aí. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar. Você não acha isso estranho? Um homem adoecer por causa de uma mulher, e esta mulher ser irmã de sangue por parte do seu pai. É diabólico ou não é? Por causa de que isso? Por causa do erro de Davi. Por causa do pecado de Davi, a maldição entrou dentro da casa de Davi. Quer dizer, se você anda em integridade, a tua casa é guardada pela tua integridade. Satanás não pode entrar dentro da minha casa se eu sou um homem íntegro.
a não ser que Deus faça como fez com Jó. Provação, batalha espiritual. Jó passou por uma grande batalha espiritual e Jó, no seu conhecimento de Deus, sabia que aquilo não era à toa. Alguma coisa Deus queria fazer, ele não sabia. E nós sabemos pelas Escrituras por quê? Porque Deus decidiu abençoar Jó duplicadamente. Não é? Angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar sua irmã, porque era virgem, parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Por isso ele adoeceu. Ele não tinha coragem. Mas Satanás teceu um plano. Satanás encontrou brecha no erro de Davi e entrou. Satanás encontrou brecha no erro de Eva e entrou. O coração dela não era tão sincero. Ela estava curiosa pela fruta. Ou você pensa que Satanás não vê a sinceridade do teu coração? Satanás conhece a sinceridade que está no teu coração, meu irmão, minha irmã. Ele enxerga isso. Ele sabe quando você é fiel. Ele sabe muito bem quando você anda dentro dos termos de Deus. Não pensa que ele não sabe, porque ele sabe muito bem. E principalmente se você for um crente devotado. Aí é que ele vai ficar no teu pé. Davi era um homem devotado a Deus. Mas Satanás achou uma brecha. E por causa do pecado de Davi, olha o que acontece, seu filho perde a proteção. Não é isso? E assim nós vemos muitos filhos de crente perdendo a proteção porque o pai vacilou. Não é isso? Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Olha o irmão de Davi, tio dele. E era Jonadab, homem muito sagaz. Esse termo, esta palavra sagaz, é o que o diabo é. Entende? Astuto, ardiloso. 7-1, esperto, malandro. Tem boas lábias. Jonadab tinha boas lábias. O qual lhe disse: por que tu, de manhã em manhã, tanto emagreces? Sendo filho do rei? Como farás saber a mim? Então lhe disse Aminon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Revelou o segredo dele. Porque o tio astuto, sagaz, percebeu. O que está acontecendo contigo? Você é filho do rei, você não pode ficar assim. O que está acontecendo? Fala comigo. Me diga o que é. E esse homem diabólico traça um plano para Tamar cometer um grande delito, para Aminon cometer um grande delito com a sua irmã, dentro da casa do seu pai. Mas vamos mais adiante. O qual disse: por que de manhã em manhã tanto emagrece, sendo filho do rei? Não o farás saber a mim? Então lhe disse Aminon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama, finge-te doente, e quando teu pai te vier visitar, diz-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu veja e coma da tua mão. Olha, disse quem? Disse a quem? Ao pai, o rei não percebeu. Davi não percebeu. O que é isso, meu filho? Por que tem que ser ela? Ele não tinha tantas servas, tantas concubinas, não podia ser uma delas. Deitou-se, pois Aminon fingiu-se doente, e vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei: peço que minha irmã Tamar venha, prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu
coma da sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. Olha, Davi foi passado para trás. Davi foi passado para trás. Por quê? Porque seus olhos ficaram cegos por ter cometido grave erro, perdeu espiritualidade. Veja o próximo vídeo e nós vamos falar um pouquinho sobre esta espiritualidade de Davi.